O verdadeiro estoicismo ensina que o seu sentido de valor nunca deve depender da opinião ou da atenção dos outros. E este princípio é incrivelmente poderoso quando se trata de atração. Quando uma mulher percebe que a sua felicidade, calma e realização existem independentemente do seu envolvimento, começa a notar a força silenciosa na sua ausência. Os homens estoicos não reagem emocionalmente à rejeição ou ao desinteresse, e esta estabilidade emocional é magnética porque contrasta fortemente com o desespero e a carência que a maioria dos homens demonstra. Ao manter uma vida interior inabalável, cria um vazio mental e emocional quando se afasta, um vazio sobre o qual ela não pode deixar de refletir. A reflexão leva à curiosidade, e a curiosidade é o primeiro passo para sentir saudades de alguém. A ausência torna-se perceptível não porque seja dramática, mas porque está fundamentada numa confiança serena, que o estoicismo enfatiza sobretudo. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando a sua atenção é intencional e não habitual, e o estoicismo oferece a estrutura perfeita para este tipo de envolvimento seletivo. Os homens que procuram constantemente aprovação ou validação inundam as interações com uma energia que parece previsível e banal. Quando remove essa energia e se envolve apenas intencionalmente, a sua presença torna-se memorável porque não é concedida automaticamente. O estoicismo encoraja os homens a viverem de acordo com os seus próprios princípios e valores, o que comunica independência e autoestima. A independência, por si só, gera curiosidade porque a obriga a observar, em vez de ditar, o seu comportamento. A observação leva à avaliação subconsciente e a avaliação planta as sementes da saudade. Ela começa a passar momentos consigo na sua mente, reparando em pormenores que podem ter passado despercebidos quando a sua presença era constante. Outra mudança profunda acontece quando incorpora a equanimidade emocional em cada interação. As mulheres percebem o equilíbrio emocional mais do que as palavras ou o charme, porque sinaliza maturidade, estabilidade e força. O estoicismo ensina a importância de não se deixar influenciar por acontecimentos externos, incluindo o interesse ou o desinteresse de uma mulher, o que cria uma tensão silenciosa na sua mente quando se afasta. Esta tensão não é ansiedade, é curiosidade e atenção, um tipo sutil de magnetismo que a mantém a pensar em si na sua ausência. A firmeza emocional deixa uma impressão duradoura precisamente por ser rara. A maioria dos homens reage impulsivamente à indiferença. Uma vez que a sua energia calma e estoica desaparece, o contraste acentua-se e ela começa a sentir falta da presença centrada que antes experimentava, sem sequer perceber por quê. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando percebe que a sua vida continua a expandir-se independentemente da sua atenção. E o estoicismo reforça esse distanciamento através do foco na virtude pessoal e no crescimento. Os homens que centram a sua felicidade na validação externa parecem carentes, mas a vida de um homem estoico segue em frente com propósito, realizações e satisfação autodirigida. Esta sensação de impulso autônomo cria um vazio quando está ausente, porque a recorda da energia e da vitalidade a que já não tem acesso imediato. A ausência combinada com a autossuficiência visível produz reflexão. Ela começa a imaginar como era quando a sua energia estava presente e constante. A reflexão aprofunda-se em saudade com o tempo, porque os humanos anseiam naturalmente pelo que contrasta com a ausência, e o estoicismo garante que a sua ausência é digna e não manipuladora. A saudade é ainda mais amplificada quando as suas interações deixam espaço para a imaginação, em vez de explicações ou partilhas excessivas. O estoicismo encoraja a clareza sem transbordamento emocional, o que cria um mistério subtil que as mulheres não podem ignorar. Os homens que revelam tudo muito rapidamente removem a tensão mental, mas a abordagem estoica de partilha ponderada deixa lacunas na sua mente. Os circuitos abertos mantêm-na a pensar na sua energia,
mesmo quando não está fisicamente presente. A mente preenche naturalmente as lacunas, projetando cenários e recordando a sua presença calma e confiante. A memória e a imaginação combinadas criam uma saudade que nenhuma persuasão esforçada conseguiria replicar, e é exatamente por isso que a ausência guiada pelo estoicismo funciona tão bem. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando deixa de reagir aos seus sinais com turbulência emocional. O estoicismo ensina o desapego dos resultados externos, e este desapego comunica autoconfiança de uma forma que cativa sem esforço. Os homens que perseguem, se preocupam ou analisam demasiado cada pequeno sinal apenas realçam a sua dependência. Em contraste, um homem estoico responde com neutralidade e ação ponderada, que registra subconscientemente como confiança e controlo. Quando esta confiança é removida, a sua ausência torna-se palpável e ela começa a reproduzir a sua calma e decisão na sua mente. A saudade cresce a partir da memória da sua consistência emocional e do vazio deixado quando já não está disponível. Outro fator subtil, mas poderoso, é quando a sua atenção era seletiva e moldada por limites pessoais em vez de necessidade. O estoicismo enfatiza a importância de não permitir que acontecimentos ou pessoas externas ditem a sua energia, e quando se afasta com integridade, a sua ausência parece significativa, em vez de punitiva. A maioria dos homens disponibiliza-se constantemente, o que gera indiferença em vez de atração. Em contraste, o seu afastamento disciplinado e pautado por princípios cria espaço para que a mente dela se envolva com a sua ausência e reflita sobre o valor da sua presença. A reflexão, aliada ao contraste emocional, impulsiona a curiosidade interna. A curiosidade transforma-se em percepção consciente, e a percepção transforma-se gradualmente em saudade. As mulheres começam a sentir a sua falta quando as suas interações parecem completas, mas não exigentes. Os homens estoicos oferecem presença sem contingência emocional. São envolvidos, calorosos e atenciosos sem depender de afirmação externa. Este equilíbrio cria nela uma memória emocional interna, que permanece mesmo quando está ausente. Ao contrário dos homens que se esforçam demasiado para chamar a atenção, a energia do homem estoico deixa lacunas que a mente dela deseja naturalmente preencher. Estas lacunas não são frustração, são convites súbitos à reflexão e à saudade. A reflexão nutre a memória, e a memória é o solo emocional onde a saudade cria raízes. Quanto mais intencional e calma for a sua energia, mais pronunciado será o efeito. Outro gatilho ocorre quando incorpora o autocontrolo em vez da dependência emocional. As mulheres apercebem-se instintivamente da diferença entre um homem que consegue regular o seu estado interior e um que não o consegue. O estoicismo treina os homens a ancorarem-se na virtude e na razão, em vez das circunstâncias, o que comunica força e presença de uma forma profundamente convincente. Quando essa presença é retirada, o contraste é gritante. Começa a repassar as suas respostas ponderadas, o seu tom calmo e a sensação de certeza que transmitia, perguntando-se por que é que aquilo parecia tão raro. A raridade aumenta a memorabilidade e a memorabilidade torna-se naturalmente rara. O impacto emocional do autocontrolo estoico permanece precisamente porque não é performativo, é genuíno. Por fim, a saudade intensifica-se quando permite que a neutralidade emocional e a paz interior definam a sua ausência, em vez da manipulação ou da dramatização. As mulheres conseguem perceber o desespero e os artifícios, e isso reduz a atração. O estoicismo enfatiza o controle sobre a sua própria percepção e reações, e não sobre as dos outros. Ao retirar-se com calma, dignidade e autoestima, cria uma ausência que parece intencional, mas sem esforço. A ausência intencional, mas sem esforço, é atraente porque gera reflexão, pensamento e curiosidade sem pressão. O pensamento e a curiosidade são os motores da saudade, e a saudade é a essência de fazer alguém sentir muitas saudades de si,
mesmo que inicialmente pareça desinteressada. Quando uma mulher não está interessada, começa a sentir falta de um homem que personifica a autossuficiência emocional, em vez de depender da sua atenção para obter validação. O estoicismo ensina que o seu equilíbrio interior deve ser independente dos acontecimentos externos, incluindo as reações de uma mulher, e esta independência é silenciosamente magnética. Quando vive plenamente no seu próprio mundo emocional, a sua ausência cria um vácuo subtil que ela percebe inconscientemente. Os seres humanos estão programados para prestar atenção ao que é emocionalmente estável, mas subitamente ausente, e este contraste desencadeia a reflexão. A reflexão leva à curiosidade sobre o que fazia com que a sua presença parecesse tão reconfortante. Com o tempo, a curiosidade aprofunda-se em saudade, porque a memória emocional valoriza a consistência em detrimento da intensidade. A saudade surge naturalmente quando a ausência é acompanhada por uma calma autoconfiante. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando a sua presença era calma, serena e não reagia às tentativas dela para o testar ou ao seu desinteresse. A maioria dos homens revela ansiedade e carência, através de reações exageradas, mas o estoicismo permite que um homem permaneça ancorado na virtude e na razão. Esta calma é sentida subconscientemente, criando uma sensação interna de segurança que está agora ausente na sua ausência. Os seres humanos percebem os padrões, e a súbita ausência de estabilidade emocional cria um contraste mental. O contraste ativa a reflexão interna e a repetição de momentos em que a sua energia parecia constante e fiável. A mente cataloga inconscientemente essa diferença, e a memória catalogada transforma-se em saudade. Quando a sua ausência é digna em vez de desesperada, esta saudade parece profunda e inevitável. Outro gatilho novo é quando a vida de um homem parece ter um propósito e ser abundante, independentemente de ela participar ou não. O estoicismo enfatiza o viver de acordo com os princípios e virtudes pessoais, o que garante que o seu crescimento, realização e impulso continuam sem validação externa. Observar a sua vida a avançar sem a atenção dela ativa a curiosidade porque desafia as suas suposições sobre influência e controlo. Os seres humanos percebem a energia independente e são naturalmente atraídos por ela, mesmo que a ignorem conscientemente. A reflexão sobre aquilo a que não se pode controlar ou aceder intensifica o interesse emocional. A ausência, aliada à autonomia visível, gera ciclos mentais, e é nestes ciclos que se inicia a saudade. A presença, assente num propósito pessoal, deixa uma impressão que a ausência não consegue apagar. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando as suas interações deixam espaço para a imaginação psicológica e emocional. Os homens estoicos comunicam com clareza, sem partilhar ou explicar demasiado, criando lacunas súbteis de compreensão. Estas lacunas permitem que a mente dela preencha o desconhecido, reproduzindo a sua presença repetidamente em pensamentos privados. A reprodução mental aprofunda a memória emocional e mantém a sua energia viva no seu subconsciente. A maioria dos homens elimina o mistério através da sobreexposição ou da dependência excessiva, mas uma presença equilibrada preserva o fascínio. O fascínio estimula a reflexão e a curiosidade, ambas conduzindo naturalmente à saudade. A combinação de contenção, clareza e energia calma é inesquecível na ausência. A saudade é intensificada quando as suas respostas emocionais foram proporcionais e deliberadas, em vez de reativas ou impulsivas. As mulheres detectam sinais súbitos no tom, na expressão e no momento, e a ausência de imprevisibilidade deixa uma marca psicológica. O estoicismo treina os homens a regular as suas emoções e a manterem-se firmes, independentemente das circunstâncias. Quando esta presença calma é retirada, o contraste torna-se gritante, criando um vazio interno que a mente dela procura preencher.
O vazio estimula a reflexão e a comparação emocional com os homens que não possuem esta constância. A reflexão desperta um anseio subconsciente, e o anseio alimenta a atenção mesmo quando a atração era inicialmente baixa. A regulação emocional é, portanto, um catalisador silencioso para a saudade. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando o seu envolvimento foi intencional e seletivo, em vez de automático. Os homens que estão constantemente disponíveis desvalorizam a sua própria presença, enquanto uma abordagem estoica enfatiza a intencionalidade em cada interação. O envolvimento seletivo comunica abundância e discernimento, sinalizando que a sua energia não é para todos. Quando se afasta, a ausência realça a escassez da sua atenção focada. A escassez ativa a avaliação subconsciente e a curiosidade. A curiosidade leva à repetição de interações anteriores, especialmente aquelas em que o seu foco pareceu único e pouco exigente. Com o tempo, a repetição cria um anseio profundo. Outro fator negligenciado é quando a sua presença nunca exigiu reciprocidade ou validação. Os homens que dependem de feedback ou reafirmação tornam a sua presença transacional, o que reduz o impacto emocional. Os homens estoicos desvinculam-se da dependência dos resultados, mantendo a compostura independentemente do envolvimento de uma mulher. Isto cria uma sensação de autonomia e independência memorável. Quando esta presença está ausente, o contraste com a energia reativa dos outros homens torna-se claro. A comparação mental desencadeia a atenção subconsciente e a atenção evolui para a saudade emocional. A ausência aliada à autossuficiência observada é um dos maiores impulsionadores da saudade. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando a sua vida e interações eram emocionalmente limpas, sem deixar dramas persistentes ou carências. O estoicismo enfatiza a virtude interior em detrimento da influência exterior, o que garante que a sua presença é calma e sem pressão. Quando essa energia calma é removida, ela nota a diferença, mesmo que não a consiga articular. As interações limpas fornecem memória emocional que vem ao de cima em momentos de tranquilidade. Os momentos de tranquilidade amplificam a reflexão porque esta não consegue escapar à ausência de energia calma. A reflexão gera saudade ao reproduzir a sensação mental de estabilidade e compostura. A ausência emocional parece mais acentuada quando contrasta com o equilíbrio anterior. A saudade também aumenta quando a sua ausência é digna, em vez de manipuladora ou dramática. O estoicismo ensina o desapego aos resultados externos e desencoraja as estratégias para chamar a atenção. Ao retirar-se calma e intencionalmente, cria uma lacuna emocional que convida ao diálogo interno. O diálogo interno envolve a reflexão sobre as interações passadas, a sua energia e a sua compostura inabalável. Quando a ausência é livre de desespero, a saudade torna-se subconsciente, em vez de forçada. A saudade subconsciente tende a ser mais forte e persistente porque é motivada internamente, e não externamente. O contraste emocional é o motor silencioso por detrás do desejo dela de pensar em si. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando a sua presença refletia autocontrolo em vez de dependência emocional. Os homens estoicos ancoram-se na virtude pessoal e na razão, o que comunica estabilidade e fiabilidade de formas que as palavras não conseguem. Quando esta energia está ausente, o contraste é percebido a um nível subtil, quase fisiológico. A mente recorda a sua presença calma, decisiva e ponderada e começa a procurá-la subconscientemente. A reflexão cresce, a curiosidade intensifica-se e a saudade começa a formar-se naturalmente. A ausência combinada com o domínio emocional deixa uma impressão mais indelével do que qualquer esforço explícito poderia criar. A memória mental da sua compostura e virtude torna-se uma atração psicológica persistente. A saudade aprofunda-se quando a sua atenção era calorosa e envolvente, sem ser possessiva ou carente. O estoicismo encoraja a autossuficiência emocional, o que garante que o envolvimento é deliberado e não desesperado. O calor aliado à autonomia
cria o tipo de presença que é memorável na sua ausência. Quando este calor desaparece, a mente dela percebe o contraste e começa a reproduzir momentos de conexão sem esforço. A reprodução fortalece a memória emocional, que é onde começa a saudade. A saudade cresce silenciosamente, mas com força, alimentada pela diferença entre a presença calma e a energia caótica ou carente. A ausência torna-se magnética porque destaca a sua energia única. Outro gatilho recente é quando as suas interações eram mentalmente estimulantes, mas emocionalmente leves. O estoicismo enfatiza o cultivo da razão e da percepção, o que estimula conversas envolventes e a presença sem dramatização excessiva. A estimulação mental mantém-na a pensar e cria um vínculo psicológico. Quando a sua ausência interrompe esta estimulação, a mente dela procura reconectar-se com o equilíbrio intelectual e emocional que você oferecia. A reflexão sobre as conversas e as perspectivas partilhadas fortalece a memória emocional e desperta a curiosidade. A curiosidade evolui para um diálogo interno, e o diálogo interno transforma-se em saudade. A ausência deste envolvimento único deixa uma impressão duradoura. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando a sua presença era constante, consistente e alinhada com os seus princípios pessoais. O estoicismo prioriza viver em harmonia com a virtude e a razão, o que cria uma energia previsível, mas cativante. A energia previsível reduz o stress, ao mesmo tempo que é profundamente envolvente. Quando esta energia está ausente, o subconsciente dela percebe o vazio e reproduz mentalmente as interações. A reprodução mental amplifica a saudade porque a sua consistência tinha criado conforto, segurança e ressonância emocional. A ausência realça a rara estabilidade que proporcionavas. A sensação de saudade intensifica-se quando a estabilidade emocional é contrastada com o caos normal da interação diária. A ausência é ainda mais amplificada quando a sua energia era autônoma e autodirigida, em vez de reativa aos estados de espírito ou ao envolvimento dela. O estoicismo ensina que o seu estado interno deve ser guiado pela razão e não por circunstâncias externas. Quando esta energia autônoma é retirada, o vazio que ela experimenta não é dramático, mas emocionalmente palpável. Os seres humanos estão programados para reparar na energia independente e a sua ausência desencadeia curiosidade e reflexão. A reflexão leva à repetição de sinais emocionais passados, e a repetição cultiva o anseio. A ausência aliada à autonomia e à calma torna-se magnética, mesmo para as mulheres inicialmente desinteressadas. A mente começa a reconstruir a sua presença internamente, aumentando a atração emocional. Outro fator inovador é quando a sua ausência não pune ou manipula, mas simplesmente existe naturalmente. Os homens retiram-se frequentemente para criar tensão artificialmente, o que parece forçado e pouco atraente. A retirada estoica é pautada por princípios e dignidade, deixando uma lacuna intencional que a mente dela não pode ignorar. A ausência desta forma convida à reflexão em vez do ressentimento. A reflexão fortalece a memória emocional da energia calma e confiante do passado. A memória, somada ao diálogo interno, fomenta a saudade e a curiosidade, que são motivadores mais fortes do que qualquer estratégia explícita. A ausência natural cria uma atração subtil, mas persistente. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando a sua presença deixa pequenas, mas significativas, marcas emocionais. O estoicismo encoraja a presença sem apego aos resultados, o que comunica uma força sutil. Pequenos gestos, atenção e energia calma deixam vestígios de memória que vêm ao de cima durante os momentos de tranquilidade. Quando estes vestígios são interrompidos pela ausência, criam saudade. A saudade é alimentada pela reflexão sobre o que era fácil, acolhedor e reconfortante. Com o tempo, estas marcas criam uma ressonância emocional mais forte do que as demonstrações dramáticas. A saudade cresce silenciosamente, mas de forma consistente.
A saudade intensifica-se quando a sua ausência é acompanhada por um crescimento pessoal visível e por um propósito definido. O estoicismo enfatiza o progresso e o aperfeiçoamento pessoal, o que garante que a sua vida continua a expandir-se independentemente da atenção. Quando ela observa o seu progresso sem participar, a curiosidade e a reflexão aumentam. Os seres humanos apercebem-se naturalmente do crescimento que contrasta com a estagnação, e a mente dela começa a reproduzir o seu ímpeto constante para a frente. A reprodução reforça a memória emocional e fomenta a saudade. A ausência combinada com o crescimento autônomo cria uma subtil atração gravitacional na sua direção. A reflexão fortalece esta atração ao longo do tempo. Uma mulher começa a sentir a sua falta quando não reage às suas tentativas de manipular ou testar a sua atenção. O distanciamento estoico comunica uma força calma, que contrasta fortemente com os homens que respondem emocionalmente a ofensas percebidas. Quando essa energia calma é removida, ela percebe o vazio subtil que deixa para trás. O vazio desencadeia a reprodução mental e a reflexão, o que cultiva a curiosidade e a saudade. A saudade cresce naturalmente a partir da tensão criada pelo contraste entre a presença serena e a ausência. O diálogo interno aprofunda-se à medida que ela se recorda da segurança e da confiança que a sua presença proporcionava. A ausência, quando pautada por princípios e emocionalmente fundamentada, torna-se magnética. Outra dinâmica frequentemente negligenciada é quando a sua ausência realça a consistência emocional que ela outrora experimentou consigo. Os homens estoicos mantêm uma energia emocional equilibrada, o que cria memória psicológica. Quando esta consistência desaparece, o subconsciente dela apercebe-se do contraste. A memória, somada à consciência, leva a uma avaliação interna do contributo da sua presença. Esta avaliação, naturalmente, conduz à reflexão, à curiosidade e à saudade emocional. A saudade é amplificada pela raridade de uma presença calma, pautada por princípios e autônoma no dia a dia. A ausência torna-se significativa porque está fundamentada numa virtude consistente. Quando uma mulher percebe que um homem está firme nos seus próprios valores e não procura a sua validação, começa a sentir a sua falta, mesmo que antes demonstrasse desinteresse. O estoicismo ensina que a realização interior e a virtude são independentes dos resultados externos, o que comunica estabilidade e autorrespeito de formas subtilmente magnéticas. Ao viver plenamente de acordo com os seus princípios e ao retirar a atenção quando apropriado, cria um vazio psicológico que ela não pode deixar de notar. Este vazio não é forçado nem manipulador, é um subproduto natural da autossuficiência e da autonomia emocional. A mente está programada para perceber padrões de energia calma e, quando essa energia desaparece, surge a curiosidade. A curiosidade estimula, então, a reflexão, que evolui para a saudade. A ausência aliada a uma presença pautada por princípios deixa uma marca emocional que persiste mesmo quando ela não a reconhece conscientemente.